Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da sexta semana da Páscoa, né? Estamos nos aproximando da última semana de Páscoa, que é a sétima. Então, esse tempo tão favorável, tão belo, rico, né, de força, de ressurreição, onde celebramos uma vitória muito concreta, muito palpável em nossa vida, que é a vitória de Cristo contra a morte e contra o pecado, né? E isso traz uma força, reaquece no coração a vivência das virtudes, né? E agora, no finalzinho já dessas semanas, prontos para entrarmos no tempo comum, a liturgia vai recordar ao nosso coração, além daquela despedida, né, que Cristo fez para com os discípulos, anunciando que ele iria voltar ao Pai, mas que deixaria o Espírito Santo, reconduzindo os corações por meio deles, né, por meio da igreja, para essa vida eterna, para esse reino plenamente consolidado por Jesus. Então Jesus prepara-nos uma morada, né? Prepara-nos um lugar, né? E reestabelece o nosso coração com Ele de maneira plena por meio dessa vitória. Então é um tempo muito feliz. Mas além de recordar agora nas últimas semanas sobre essa breve despedida, né? Mas prometendo-nos o Consolador, também Jesus deixa bem claro ao coração humano que nós entraremos em comunhão com muitas coisas que foram comuns a Cristo. Então, nesse tempo que vivemos, que esse tempo presente agora mesmo, é tempo de ter essa força pascal da ressurreição enquanto somos perseguidos, caluniados, enquanto sofremos as dores de Cristo, e unimos nossas dores às dores do nosso Senhor. Porque tudo isso ainda é redentor para nós, é motivo de mortificação, de penitência, de conversão, de abandono na graça de Deus e também de vitória contra aquelas más inclinações que temos no coração. Então isso também é favorável à nossa redenção, porque precisamos, né? O Senhor perfeito passou pela cruz, né? Expiando ali os nossos pecados, né? Mas nós precisamos muito desse período de restauração, e essa restauração exige esse período de purgação, né? De purgar é igual como o pessoal faz no termo médico, né? Quando uma pústula, quando um abscesso encontra ali sua fase final de resolução, as células do corpo já mataram todas as bactérias e células mortas e está pronto ali para expulsar aquele pus, purgar, ou seja, para expulsar o mal de si. Assim também acontece com a alma, né? Depois de um tempo tão favorável, onde a graça foi em nós tão abundante, como que recebendo anticorpos, né? Virtude, graça, paz, indulgência, agora o mal está ali sendo expulso, né? Nossas fragilidades, tentações, paixões já não nos inclinam tanto mais para o mal. Então, é importante que a gente viva essas dores presentes, porque elas têm função na purificação, na saúde da nossa alma. Então, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender isso com alegria, como o santo de hoje, São Felipe Neri, né? O santo do sorriso, da alegria, da boa vontade para Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e confessamos diante da Vossa graça que nós não compreendemos realmente a dor, a solidão, o sofrimento, a tristeza ou o vazio de nossas almas. Nós queremos, Senhor, permanecer em Vós, obedecer a Vós, seguir o Vosso caminho, estar sempre ao Vosso lado, ter sempre os sacramentos em dia em nosso coração. Tudo isso nós queremos, Senhor, mas nós sabemos que além da nossa má inclinação às adversidades deste mundo, às conformidades deste mundo, a paz pregada por este mundo ainda seduzem o nosso coração. E além disso, muitas vezes acreditamos que não teremos força para resistir tantos males. Mas, de fato, Senhor Jesus, nessa manhã queremos então nos entregar a Ti, para que a nossa força seja o Teu Espírito, para que a nossa graça, a nossa alegria seja o consolo espiritual que vivemos em Ti, para que consigamos atravessar
os mares turbulentos e as adversidades unidos ao teu coração, vivendo na tua graça. Contigo tudo é possível. Por isso, Senhor Jesus, nós nos confiamos no início dessa semana inteiramente ao vosso cuidado, por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ao Evangelho desse dia, né? Deixa eu pegar aqui. Está narrado no capítulo 15 de São João, versículos de 26 até o quarto do capítulo 16. E diz assim, ó. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Então aqui Jesus alerta o nosso coração sobre as adversidades, né? Sobre a perseguição, sobre a espada, sobre como esse mundo vai receber o coração do homem transformado pela ressurreição por Cristo, né? Receberá com injúrias, com perseguição, com uma dificuldade tremenda para acolher aquela palavra, aquela verdade. E isso deve fazer o nosso coração recordar muitas vezes de como foi que nós recebemos também a palavra. Muitas vezes também foi em meio a um coração turbulento, intranquilo, sem paz, né? Arrogante, prepotente, julgador, né? Que tinha muitas certezas em si ou muitas certezas em coisas tão rasas, tão passageiras, tão equívocas, tão curtas e tão amputadas, né? De aspectos diversos que a inteligência humana, isenta da sabedoria, negligencia. Então, meus irmãos, os homens hoje só vivem uma grave ignorância da fé por aquilo que não conseguem admitir por orgulho, por inchaço, por infâmia e soberba, né? E isso é algo terrível, mas nós também já tivemos isso em maior ou menor grau. Quando a fé foi apresentada para nós, alguma coisa nos parecia incoerente, né? Tudo nos irritava. Se alguém não tinha testemunho pleno, se alguém dava contra-testemunho, nos irritava o comportamento dos outros na igreja, nos pregadores, enfim, nos irritava mínimos detalhes. Mas o que nos irritava mesmo era o nosso orgulho, que a gente não queria deixar, né, ser vencido. E aí, de repente, alguma coisa venceu o teu orgulho. Talvez tenha sido uma contundência na palavra, um evangelho específico. Para mim, por exemplo, é João 6, né, que desmascara todas as minhas mentiras, todas as minhas iniquidades e me chama, né, de uma maneira muito categórica, assim: ou você comunga do meu corpo e do meu sangue, ou não terá parte comigo. Ou comunga do meu corpo e do meu sangue, ou não terá a vida em si. E isso chega ao meu coração de uma maneira muito forte, né? Quando eu percebo que Jesus oferece tudo de si, como nada neste mundo chegou a oferecer-se. Este mundo oferece coisas, né? Partes, porções, porção de sabedoria, porção de filosofia, porção de bem, porção de alegria, mas não tudo por inteiro. Aí chega Jesus, que é Deus, que é o Senhor, que é o Mestre, que é a grande graça,
e dar-se por inteiro, né? Se comprometendo plenamente em me fazer feliz, e para isso dá a sua palavra, dá o seu corpo, dá o seu sangue, né? Dá o seu testemunho e mantém esse testemunho. Então isso me quebrou as pernas, né? Isso quebrantou meu coração. E eu nunca mais pude me fazer negligente para com esse amor. Não dá, não dá. Não dá para voltar atrás. Depois que o orgulho da gente cai, mas ele cai. De uma forma ou de outra, ele cai. Pode ser às vezes que seu orgulho tenha caído depois de um amor humano, né? De um casamento, de uma amizade, de uma pregação, de um livro. Mas seu orgulho caiu quando a verdade aí chegou. E quem fará isso ao nosso coração, né? Quem é que vai quebrar esse orgulho? Jesus promete aqui. Virá o vosso defensor, o vosso advogado, ou seja, o Espírito Santo. Aquele que advoga a causa humana. Aquele que faz como que uma cápsula adventícia que nos une plenamente a Deus, né? Porque é por obra do Espírito Santo que tudo se processa. Que temos o perdão dos pecados, que temos a Eucaristia, que temos o batismo, que temos os casamentos, que vivemos em Cristo. Cristo permeia, né? Entra em nós, porque o Espírito Santo assim permite, coaduna, opera, né? O Espírito Santo realmente opera esse perdão de Deus que Cristo venceu e conquistou na minha alma por meio de um sacramento que o Espírito Santo viabiliza. Então, quando vier o vosso defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, para essa obra do Pai e do Filho, o Espírito da verdade, ou seja, de algo completo, de algo absoluto, de algo universal, que é a verdade. A verdade existe, ela não é relativa, ela não pode ser apegnada, ela não pode ser cortada, tolhida, para ser dada apenas num pontinho, ela é completa, né? E se eu tento cortar algo da verdade, não é mais verdade. Procede do Pai, essa verdade dá testemunho de mim, dá testemunho do Cristo. Então é por isso que o homem não está abandonado, não está sozinho. E ele pode chegar à beatitude, ele pode chegar à alegria, e ele pode chegar à capacidade de ter um amor tão grande por Cristo, de abandonar esse orgulho, né? De abandonar essa vaidade tão imensa, porque o Espírito vem nos defender. Ainda quando estamos arrogantes, rebeldes, ainda quando estamos relutando com aquela palavra que quer nos conquistar, ainda assim o Espírito Santo nos defende. Por quê? Porque opera em nós essa obra possível de nos unir a Cristo. Né? Então, tudo isso para dar testemunho de Cristo no coração do homem. Né? Agora, o que fala no versículo 27? E vós também dareis testemunho. Pronto. Aí quando a gente está unido a Cristo, a gente se torna esse testemunho. Porque estais comigo. Então, o homem que passou a unir-se a Cristo por meio do Espírito Santo, ele também tem essa necessidade de dar testemunho, assim como o Espírito Santo deu testemunho a nós sobre Cristo. Aí passa o homem, então, unido a Cristo, a dar testemunho dele mesmo. Eu vos disse essas coisas porque... Por que Jesus disse essas coisas para nós? Para que isso não seja abalado quando o mundo vier em contradição a nós. Porque esse mundo também rejeitou a Cristo, também rejeitou sua palavra, também rejeitou seu coração, também não quis aderir. Né? Então a fé que gerou em nós essa adesão tão plena a Cristo, ela vai ser questionada, ela vai ser humilhada, ela vai ser tripudiada por este mundo. Expulsar-vos-ão das sinagogas, virá o tempo em que aquele que buscar te matar julgará estar prestando culto a Deus. E não acontece isso. E não aconteceu isso, por exemplo, no tempo de Cristo, no tempo de Paulo, ele que era um perseguidor dos cristãos, né? Ele julgava estar fazendo uma obra de Deus, mas matando infiéis, matando pessoas que estavam idolatrando Jesus. Então, veja, o homem, quando dotado de muita ciência, de muita inteligência, né, ele vai sempre ter uma visão parcial. Essa visão parcial é uma visão tolhida, amputada da verdade. O homem vai ver aspectos pequenos da realidade que o circunscreve. Nunca por inteiro,
Porque qual é o homem que tem conhecimento pleno sobre tudo? Eu pergunto para você, você tem conhecimento pleno sobre você mesmo, sobre o próximo, sobre o mundo? Não, não temos. Essa é a verdade, não temos. Então, como é que nós vamos pautar a nossa vida naquilo que nós vemos? Se a nossa visão é parcial, e sendo parcial, é mentirosa, é um simulacro de verdade. Isso nunca vai trazer paz. É por isso que várias filosofias de vida não podem ser teologias de vida, porque são filosofias baseadas no pensar humano e muitas vezes amputado de Deus. Algumas filosofias humanas já são em sua prerrogativa ateias, né? Ateístas, como por exemplo o comunismo, o socialismo, o estoicismo, o feminismo, né? Tantas coisas, meu Deus, são amputadas desta visão de Deus sobre as realidades. Como prerrogativa, se você for em seus grandes pensadores, como Marx, Engels, Gramsci, Simone de Beauvoir, enfim, em Montesquieu, Robespierre, Rousseau, Descartes, Freud, tantos pensadores, se você for olhar, né, eles já querem de início amputarem do coração humano Deus como um máximo de bem, de boa vontade, de ética e de moral. E geralmente eles vão prender-se a um outro bem maior, que, segundo suas visões, substituem, assim, praticamente Deus, o objetivo comum que as pessoas devam ter na sua prática política, na sua prática de direito, na sua prática de legalismo, na sua prática de trabalho, né? Então, qual é o bem maior que o homem busca, né? Senão a Deus? Geralmente poder, está aí Maquiavel para poder corroborar com isso, ou bens materiais e propriedade, está aí a grande dialética material de Marx, né? Mas você vai perceber que nem sempre aquele que mais tem poder é o mais feliz, ou que mais tem posses e bens é o mais feliz. E nem sempre aquele que tem menos posses ou menos poder é o homem mais felizardo, mais realizado, mais cheio de propósito e sentido deste mundo, né? Então, não. Nem supremacia das mulheres, nem supremacia dos homens, nem supremacia dos bens, nem do poder trazem a paz que Cristo traz, né? A defesa que Cristo faz para com o homem. Completa o homem de maneira e sacia o homem de maneira tão plena. Por isso, meus irmãos, o homem que busca uma verdade parcial busca uma mentira. E buscando uma mentira, ele não vai conseguir, né, abandonar a vaidade e o orgulho para realmente ser conquistado por Jesus Cristo. É necessário que o homem entenda que o bem maior de sua alma é Deus. Essa é a alegria de São Filipe Neri, que no século XVI foi apresentado, ainda na sua juventude, a várias possibilidades de ser um grande pensador, de ser um grande filósofo, de ser um grande escritor, de ser um grande contador, de ser um grande advogado. Tudo isso pareceu um tanto pálido depois que ele conheceu a verdade em Deus. E convertido, né, ele que nasceu lá em Florença, no berço de tanta coisa rica, ele escolheu a simplicidade do claustro, da oração, do sacerdócio, a riqueza daquilo que Jesus propõe lá na sua pregação mais eloquente. Aquele que comer o meu corpo e beber o meu sangue viverá por mim. Esta é a felicidade que coloca um sorriso estampado na cara de São Filipe Neri. Sorriso esse que durante 80 anos de sua vida, né, que foi o tempo longevo de sua carreira nesta terra, foi motivo de contradição aos seus perseguidores, que não conseguiam entender por que ele tinha tanta motivação para amar a Cristo e amar os filhos de Cristo e amar as almas para levá-las ao céu. São Filipe Neri chega a dizer em uma das suas frases mais célebres que por amor aos jovens e às almas, se eles não pecarem, eles podem quebrar toras em suas costas, que o esforço está sendo válido. Olha só que forte, né?
Então, a recuperação da alma está em Deus e não em verdades parciais. E é isso que há de encher o nosso coração de alegria, né? Se me perguntarem também qual é o seu maior motivo de felicidade, Fábio, será que é aquilo que você aprendeu nas faculdades, né? É alguma filosofia que te ensinaram? Nada, nada disso. O que realmente me faz feliz e que me tira, né, muitas vezes do meu estado de tristeza, de desânimo e abatimento é Cristo. Quem me devolve para mim mesmo, para Deus, né? Para a alegria plena, para a saciedade plena é a Eucaristia. É de fato a Eucaristia. É a única coisa que me faz sorrir e chorar ao mesmo tempo, mas muito mais do que mexer em minhas emoções, né? Define e dá sentido à minha vida. É isso. É isso que eu desejo também a vocês. E diante dessa máxima, sim, eu pude suportar várias desilusões, várias tristezas, várias demolições, mas também várias edificações em Deus. Assim é que Deus nos quer para a vida de santidade, né? Homens e mulheres robustecidos no alimento que só Jesus pode dar. Deus abençoe você, tenha um santo dia. Tchau, até amanhã.